Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui conversando com o nosso irmão Renato Brasil, que compartilhava toda essa experiência, né, de viver dentro da casa do Senhor e, por um momento, quando a gente cresce, tem que tomar suas próprias decisões, decidir afastar-se de Deus, da vida da igreja. E agora o Senhor trouxe de volta, né? Porque aqueles que são dele não tem como fugir, né? Que o Senhor, de alguma maneira, ele nos traz, porque Deus tem planos e propósitos e Deus sabe. Às vezes nós necessitamos de um período, assim, para a gente dar valor, para Deus trabalhar na nossa vida, né? Assim como aquele exemplo do filho pródigo, né? Que pediu para sair da casa do pai e depois retornou. Então, Deus, ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. Então, naquele momento que você retornou, estava um vaso quebrado, né? Vazio do Senhor, e de repente descobriu esse manancial, né? Que hoje nós temos a TV Menorá, tem os materiais da editora Vento Sul, tem toda uma estrutura para trazer um alimento muito rápido, né? Naquele momento você estava se recuperando, né? Não tinha muito como escapar e Deus fez o arranjo certo, né? Verdade. Foi a maneira correta, porque eu confiava muito em mim mesmo, né? Muito nas minhas capacidades, né? E aí ali naquela cama eu dependia para tudo, né? Para comer. E eu até hoje assim tava me lembrando disso, né? Que daí bate aquela muitas vezes assim aquela sensação assim, o inimigo vem, né, com aquela sensação assim, quem sabe será que tu não tá muito não tá muito fanático, será que tu não tá levando isso aí muito ao pé da letra, assim, sabe? Mas aí eu olho assim e lembro daquela frase, né, lembra de onde o Senhor te tirou, né? E aí eu vejo que tudo isso que tá acontecendo na minha vida hoje é totalmente ao contrário do que eu fazia antes, do que eu tinha prazer em fazer antes. Então, hoje eu vejo que eu tenho certo desfrute, eu estou conseguindo desfrutar dessas coisas e o Senhor está fazendo grandes obras, assim, sabe? Quando Ele nos quebra e Ele faz a obra ali, né? Pra gente não roubar a glória dEle, assim, né? E aí, quando quer surgir aquela sensação assim, tipo, olha só o que o Senhor está fazendo, hein? Aí eu lembro que aquilo ali não é minha vontade, né? Por mim, eu ainda ia estar lá no mundo. Provavelmente agora eu estava morto ou eu estava preso, né? Uma das duas, provavelmente na prisão lá. Não sei o que ia ser de mim, mas eu lembro, assim, como é que foi esse meu retorno, assim, aos poucos. E eu nunca... foi a experiência primeiro com a TV Menorá, com a Vento Sul, com os materiais através da leitura. E aí depois eu tive uma experiência com a questão da oração, né? Que foi quando eu tive num culto. Ainda estava de muleta ali, né? Mas eu estava comendo muito, assim, comendo muito. Já tinha pilhas e pilhas de anotações, assim, e buscando revelação do Senhor e eu acordava de madrugada para orar e aquela coisa assim fervorosa, sabe, eu precisava comer porque eu estava faminto de tudo, assim, sabe, e nunca faltou pão, nunca faltou, bem pelo contrário, né? Eu não consigo muitas vezes nem administrar porque é uma quantidade riquíssima, né? Tanto que foi falado essa semana passada na mensagem de edificação, né, que agora é um momento da gente ver as nossas fraquezas, onde a gente tem deficiências, né? E se ater a essa parte da mesa, né? Procurar aonde na mesa nós vamos conseguir suprir essas fraquezas. Porque se a gente fizer cada escola ministerial, se a gente ler cada material, se a gente ouvir cada CD... Não tem como. O Senhor volta e a gente está ali, né? Então, foi quando eu tive essa experiência com a oração, né? O Senhor precisava me dar essa experiência, assim... E aí terminou um culto de domingo, né? Que tem aquela situação ali, todo mundo vai, tem gente que vai pedir uma oração pro pastor e tal. E aí meu pai simplesmente falou assim, vamos ali, vamos pedir pro pastor orar por ti, né? E aí eu levantei ali de muleta e tal, né? Aí eu olhei pro pastor, né? Porque o pastor, eu sempre fui muito próximo dele, porque eu era colega da filha dele, nós éramos amigos e frequentava lá, então... A gente sempre teve uma ligação muito forte. E eu voltar ali de novo, assim, olhei pra ele, assim, né? E aí, pastor?
E, e aí a gente conversou um pouco e ele orou por mim, né? E aí depois e ele orou para que eu pudesse, né, voltar, assim, para que eu me recuperasse, para que eu melhorasse. E eu estava no fim do processo tinha uma atadura na perna, gesso e, enfim, todo aquele processo de tirar a placa, colocar a placa. E aí ainda tinha mais 15, 20 semanas, tinha um período lá que ainda tinha que fazer fisioterapia para conseguir voltar, pisar no chão, né? E então era um período ainda muito extenso que eu tinha pela frente. Isso foi num domingo, essa oração. E aí chegou num dia na quarta-feira, né? Que eu, como aquela coisa de recém-chegado, assim, eu não queria faltar nada, eu não podia perder um grupo familiar, assim, e se eu perdia já ficava frustrado e estava sempre achando uma maneira. Foi numa quarta-feira à tarde, que tem os cultos, né? E não tinha ninguém, meu pai estava viajando lá, eu estava de muleta em casa, não tinha ninguém para me levar no culto, né? E aí, eu nunca me esqueço que eu tirei o vizinho do serviço, né? Liguei pro vizinho, aí falei, e aí Nelson, né? Nelson é o nome dele. Tu tá por casa, não sei o que e tal. Ele falou, não, tô trabalhando e tal. Ah, porque... Ah, não, eu queria te pedir uma carona, porque eu tinha aqui no culto. E ele largou o serviço dele, foi em casa, pegou o carro para me levar no culto, né? E aí, naquele momento tudo aconteceu, né? Até meus pais ficaram, como é que tu tira o cara do serviço lá para te levar na igreja? E aí eu senti assim nitidamente no momento que ele chegou na frente de casa lá e buzinou, eu senti uma voz assim, e aquilo foi tremendo, assim, foi uma experiência assim que até hoje assim eu penso assim, eu ainda não acredito naquilo, sabe? E aí eu ouvi aquela voz assim falando assim, levanta e anda, né? Levanta e anda. E aí eu ainda nunca tinha pisado, não tinha mais colocado o pé no chão, né, depois daquele processo. Porque realmente não tinha como, tinha um ferro aqui, não tinha como sustentar, tinha que fazer milhares de semanas de fisioterapia e tal. E aí eu senti aquela voz, levanta e anda, né? Então eu olhei assim para os lados, assim, achando que era coisa da minha cabeça. Uma coisa que a gente é muito incrédulo ainda, né? A gente lê que o Senhor cura, a gente lê que o Senhor transforma, mas a gente não... Quando chega os momentos, a gente não acredita muitas vezes nisso, né? A gente não tem fé para acreditar. Mas aí, quando eu ouvi de novo aquela voz, né? E aquela voz mais forte. E ele tava lá na frente, né? Buzinando, assim. E a muleta tava próxima de mim, eu tinha que pegar aquela muleta e naquele momento eu senti de colocar o pé no chão e ir caminhando até aquela muleta. E foi bem assim, naquela quarta-feira à tarde, eu entrei caminhando dentro da igreja, né? Então, só o sangue, assim, né? Só o sangue. Eu ficava pensando assim, tá, e agora, como assim? Agora eu só caminho, só vou, né? Tinha até desaprendido a caminhar, assim, todo aquele processo, tudo. E o Senhor fez a obra. Até hoje tem lá os raios-x, até hoje lá tá lá aquele o laudo lá, aquele atestado lá que o médico pediu lá, tinha que fazer não sei quantas semanas de fisioterapia, tá lá. Não foi usado para nada, né? Daquele momento em diante ali eu já saí caminhando e depois já fui caminhando para tudo que é cidade aí, porque eu realmente senti por causa daquela experiência e das experiências que eu estava tendo com o Senhor, que não tinha mais por que eu voltar para o mundo, né? Não tinha por que eu voltar para a vida que eu levava. Agora era o momento, né, de realmente eu me entregar minha vida. E é o que a gente está aos trancos e barrancos muitas vezes, assim, né? Que a gente é muito incrédulo ainda, né? A gente não acredita. E o Senhor pega e refresca a memória, né? Dá aquela dorzinha no pé ali, ele lembra que ali tem um espinho ali e que ele ainda tem muitas coisas para fazer na minha vida. E que isso é uma obra, é um processo lento, né? É um processo de transformação, é uma renovação, né? Uma renovação da mente, assim, ele quer trocar totalmente esse conteúdo que tem dentro de mim para o Espírito, para Cristo fluir vida através de mim, né? E ele ter liberdade através do meu corpo. E é isso, sabe, que eu vejo que agora, que é o que a gente escuta, né? O Evangelho do Reino é pregado, que deve acontecer, né? Que não deve mais viver eu, não deve mais viver minhas vontades, mas Cristo ter vontades através do meu corpo, através da minha alma, né? A alimentação é muito importante, né? Como
Você falou que precisava ter aquela alimentação para ter o suporte para Deus continuar esse trabalhar, né? Então, para nós encerrarmos, gostaria que você falasse um pouquinho para aqueles irmãos que porventura possam estar querendo tentar uma vida, né, fora da casa do Senhor, que o inimigo começa a colocar ideias, mostrar que do outro lado é melhor, né, que tem uma determinada, uma falsa liberdade, né? Deixasse um recado assim, da tua experiência, assim, que creio que não valeu a pena, né? É verdade, é muito bom a gente conseguir ter essa sabedoria de aprender com as experiências dos outros, né? Que foi algo que eu não quis, né? Eu não tomei essa decisão de optar por Cristo, mas a sabedoria, um homem ele é muito sábio nesse momento que ele aprende com as experiências dos outros, né? E realmente eu aprendi que viver independente de Cristo é morte na certa, né? É literalmente morte, né? Eu vou estar seguindo a morte e eu vou estar realmente tendo atitudes como o próprio Lúcifer teve, né? E fazendo uma ressalva também, eu posso estar vivendo longe de Deus mesmo estando na casa do Senhor, né? Não preciso necessariamente sair e nunca mais vir a culto, nada. Mas eu posso também estar perdido dentro da igreja, né? Que é pior ainda, né? Que hoje em dia tem até inúmeras religiões aí onde eles têm Satanás, né? Religiões satânicas que eles têm Satanás como o Deus deles, o suprimento deles, né? Isso transparente assim, né? E só que eles escolheram esse caminho, né? Eles estão frios. Mas o pior é o que está morno, né? Que está dentro da igreja, só que ainda ora está no espírito, ora está na carne, né? Está agradando a dois senhores e realmente não é mais tempo disso, né? Mas então vamos permanecer na casa do Senhor, firmes, entregando cada vez mais o nosso coração a Deus, né? E buscar essa dependência, essa intimidade, essa comunhão com Cristo, porque na verdade só Deus é que nos sustenta, né? Por mais que a gente se esforce, quem nos sustenta é Deus, quem nos mantém ligados à videira é Ele, né? Mas Ele quer ver no nosso coração esse desejo ardente de amá-lo, de querer estar na comunhão com Cristo, né? Então eu agradeço aqui a tua presença de estar compartilhando conosco. E acabamos esquecendo de falar que o nosso irmão vai estar agora de mudança para o Rio de Janeiro, né? Então, é mais uma novidade. Deus fez tudo muito rápido na vida do Renatinho, já deu um casamento, agora já levou ele para outra cidade, que foi Estância Velha, agora terminou o período dele lá, vai para outra cidade, e que Deus possa cumprir, né? Tudo que ele já tem planos e propósitos, mas a gente só tem que ser servo, né? O resto é com Deus. O futuro a Deus pertence. Nosso coração só precisa estar ali de servo, servindo ao Senhor, não importando o que Deus vai fazer da nossa vida. E que o Senhor abençoe grandemente lá. Amém? Então nós ficamos por aqui, irmãos. Que Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.